Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Professor Lucas, bem-vindos aqui ao nosso canal que nós temos aulas de ciência sobre diversos temas e hoje nós vamos trabalhar com duas transformações que ocorrem aí com os materiais no nosso dia a dia, que são as transformações físicas e químicas. Vamos lá? Bom, se você já visitou a cozinha da sua casa alguma vez aí, né? Acredito que você deve ter percebido que ocorrem muitas transformações ali nesse ambiente. Você pode pegar ovos, farinha, açúcar, transformar, por exemplo, em um bolo, ou farinha e ovos e fazer uma torta e tudo mais. Ou se você já pegou lá um cubo de gelo e deixou ele derretendo e ficou olhando lá para ele, né? Nem adianta falar que você nunca fez isso, porque eu tenho certeza que você já ficou lá olhando o gelo derreter, né? Você reparou que ocorrem transformações nesses materiais ali, né? E são dois tipos de transformações que ocorrem com os materiais que nós vamos ver nessa aula aqui. A primeira é uma transformação física e a segunda é uma transformação química, ok? Nós vamos ver as diferenças entre elas a partir de agora nessa aula. Primeiramente, pessoal, a transformação física ela é a menos drástica, tá? Nesse tipo de transformação, não vai ocorrer uma mudança da composição daquele material, tá bom? Ele vai continuar sendo da natureza que ele é. Então eu vou provocar mudanças de tamanho, de forma ou até mesmo no estado físico desse material, tá bom? Vamos dar alguns exemplos para isso ficar mais claro para você, né? Com certeza, né, você não, né, porque você não faz isso, né, mas o seu coleguinha ali em sala de aula já ficou amassando um papel ali, né, para tacar no lixo, óbvio, né, não é para tacar em ninguém dentro da sala de aula, né? Quando você viu ele fazendo aquilo, né, transformando uma folha de papel em uma bolinha, né, quase transformando um papel 2D em uma bolinha 3D, você viu uma transformação física de um material, tá bom? Ele mudou de formato. Isso é uma transformação. Ele continua sendo papel, mas ele está em um outro formato. Entendeu? Vamos dar mais exemplos aqui. Quando você quebra aí um vidro, por exemplo, né, deixou cair um copo, uma lâmpada, e aí esse material se espatifou, se transformou em pequenos pedaços, em cacos de vidro, ou até em pó de vidro, muitas vezes, de tão fininho que quebra. Você acabou transformando o vidro aqui em outro material, tá bom? Isso quer dizer que você mudou a composição? Ele deixou de ser vidro? Não. Então ele continua sendo vidro, continua sendo uma transformação somente física, ok? A água fervendo, pessoal. A água fervendo, na verdade, quando a gente fala que sai fumaça da água, né, professor? Não é fumaça que está saindo, é vapor de água mesmo, tá bom? Vapor de água. Repara só que a água continua sendo água, ela só está em outro estado físico, tá bom? Muitas pessoas gostam de ver vídeos aí na internet, né? O pessoal manuseando metais, transformando algumas coisas em espadas, por exemplo. Acha lá um pedaço de metal velho e transforma aquilo lá em faca. Ou até mesmo nas fundições que a gente tem aí nas cidades, né? Onde eles derretem metais, por exemplo, e vão fazer outras coisas. Seja lá o metal que você esteja trabalhando. Pode ser ferro, pode ser prata, pode ser cobre, por exemplo. Então, quando você derrete o cobre para fazer um fio, ou você derrete lá aço para fazer parafusos e tudo mais. O que está acontecendo ali? É também uma transformação física, tá? Eu estou moldando o material em alguma outra coisa. Outro exemplo, pessoal, é o tecido. Esse tecido que você está aí, né, usando agora como roupa, né? Você está vendo essa videoaula, espero que esteja vestido, né? Então você está vendo aí que esse tecido é cheio de linhazinhas, que um dia também foram fibras de alguma planta, se for algodão, ou fibras sintéticas, tá? No caso de outros materiais. Esse tecido sofreu uma transformação física, tá bom? Ele foi costurado, ele foi transformado em um tecido, ele foi cortado e transformado aí na peça de roupa que você está usando. E por fim, aqui, o gelo sendo formado. Apesar de a gente chamar o gelo de gelo, ele continua sendo água sólida, né? Ainda é o mesmo tipo de componente que a gente está fazendo ali quando coloca a água no congelador, por exemplo, para fazer gelo. Se não houve mudança de composição da água, do tecido, do metal, do vidro, são transformações físicas, ok? A mudança de estados da água que a gente estuda no ciclo da água, por exemplo, são todos exemplos de transformações
físicas, tá? Vou dar algumas explicações aqui, relembrar um pouquinho para você entender. Nós temos a água aqui na Terra basicamente em 3 estados, tá bom? O estado sólido, que a gente acaba chamando de gelo ou de neve, a água líquida, que a gente chama de água, e o vapor da água, né, que a gente pode chamar aí de vapor ou de vapor de água. Com certeza você deve usar um dos dois termos, tá bom? Ou água na forma de gás, ok? Toda vez que eu aumento a temperatura, pessoal, eu vou sair desse lado da esquerda aqui, ó, e ir para esse lado da direita, sempre. Então, se eu aquecer, por exemplo, o gelo, ou deixar o gelo ali fora da geladeira, né, fora do congelador, ele vai passar por um processo, uma mudança física que a gente chama de fusão. Então, se eu aumento a temperatura do gelo, ele vai ficar líquido, vai virar água líquida. Se eu aumentar mais essa temperatura dessa água, ela vai virar vapor, vapor de água, água na forma gasosa. E é um processo, né, uma transformação física que eu chamo de vaporização. Tem 2 tipos de vaporização, tá, pessoal? Tem a evaporação e a ebulição. A ebulição é quando você ferve água e a evaporação é quando você deixa lá, por exemplo, uma roupa no varal para secar, né? E a água evapora. Então, das 2 formas aqui, eu estou fazendo uma transformação física. E o contrário também pode acontecer. Eu posso pegar os gases, então, e começar a reduzir a temperatura, diminuir a temperatura deles. Como, por exemplo, quando você toma banho, lá ligou aquele chuveiro que fez aquele vapor, né? E aí o vapor encosta no espelho, e o espelho está mais gelado, e começa a formar algumas gotículas ali naquele espelho que vai embaçar ele, né? Aí você vai lá, passa o dedo, né? Tua mãe fica brava às vezes, porque fala que fica marca, e fica mesmo, né? Na verdade, você fez ali uma condensação do vapor de água ou uma liquefação, como você quiser falar, tá bom? Você transformou a água na forma gasosa na forma líquida, reduzindo a temperatura dela. E se você reduzir mais ainda, né, a água líquida passa a ser sólida, em uma mudança, uma alteração aí do estado físico que a gente chama de solidificação. Essas mudanças são bem conhecidas, né? Talvez a mais desconhecida seja essa última aqui, pessoal, ó, que é a sublimação. A sublimação é a mudança do estado sólido para gasoso direto, sem passar pelo líquido, tá bom? Ou o contrário, a mudança do gasoso direto para o sólido. Vamos ver alguns exemplos dessa última aí. Se você já viu alguma vez o gelo seco, né, aquele gelo que o pessoal usa nas festas para fazer fumaça, colocar na bebida e tudo mais, na verdade você estava vendo gás carbônico na forma sólida, que é o gelo seco. O gelo seco não é água, tá bom? Sendo convertido, né, se transformando aí uma transformação física em vapor. Continua sendo gás carbônico, tá? Só que está na forma de gás. A gente consegue fazer até o contrário da sublimação em laboratório também, formando cristais de iodo aqui, pessoal. Ó. O iodo, né, ele é uma substância que se você aquecer e colocar numa temperatura um pouquinho mais baixa, aqui em cima, como por exemplo numa vidraria, num tubo ali, na hora que esse vapor pega no vidro, ele vai sublimar, vai se transformar em cristais. Na natureza isso também acontece, tá, pessoal? Nós temos formação de granizo, né, que é a famosa chuva de pedra, a geada, que acontece quando o vapor de água e a umidade se congela nas folhas, tá bom? E a própria neve, que também há um congelamento de gás lá em cima nas nuvens e isso acaba precipitando, tá bom? São exemplos aí de transformações físicas. E as transformações químicas, então, pessoal? Bom, se nas físicas a gente não tinha alteração da composição, nas transformações químicas agora nós vamos ter alteração ou mudança dos componentes, ali, mudança da natureza desse material. Nós vamos ter ali ingredientes iniciais, né, ingredientes originais, que nós chamamos de reagentes. Você vai usar esse termo, né? De agora em diante, você vai chamar esses ingredientes das reações ou transformações químicas de reagentes, e eles vão passar por uma transformação que vai transformar ele em outros componentes que nós vamos chamar de produtos, tá bom? Então, reagentes sofrem transformações químicas, que você também pode chamar de reações químicas, tá bom? E vão se transformar em produtos ou produto, tá bom? Vamos lá, ver um exemplo simples de transformação química. Eu aposto que você já viu isso daqui, né? Se você já deixou lá um pedaço de metal, esqueceu um parafuso ou até um martelo lá jogado no quintal, você viu que depois de um certo tempo ele vai enferrujar, vai formar ferrugem, tá bom?
ele sofreu uma reação que a gente chama de oxidação, tá? É o nome oficial aí da ferrugem, tá bom? Então, como que isso acontece, pessoal? Teve uma transformação ali, né? Aquilo ali não é mais ferro. Aquela parte que enferrujou se transformou em uma nova coisa, tá bom? Como que acontece essa reação? Ela vai acontecer, claro, na presença do ferro, tá bom? De água, e essa água pode ser água líquida mesmo, ou pode ser água na forma de vapor, a umidade do ar. O ar que você está respirando aí agora está com umidade, tá bom? Então sempre no ar vai ter um pouquinho de umidade para acontecer essa reação. E por fim, oxigênio, que também tem no ar, né? No ar que você respira aí, tem 21% de oxigênio. Então, tendo esses três elementos aqui, vai ocorrer essa transformação que eu chamo de oxidação e vai enferrujar aqui os metais. Por isso que a maioria das coisas que você precisa utilizar assim e vai deixar lá fora da tua casa tem que ter uma certa proteção para não enferrujar, para não sofrer essa oxidação. Os carros, por exemplo, né, dependendo de que metal que eles utilizam, vai ter que ter uma proteção, porque senão acaba oxidando, né, acaba enferrujando a lataria do carro lá, tá bom? Vamos ver outros exemplos, então, de transformações químicas que ocorrem aqui no nosso dia a dia, pessoal. A primeira aqui que a gente tem é o fogo, a combustão. Toda vez que eu coloco fogo em alguma coisa, ou estou queimando alguma coisa, seja o carvão, lenha, gasolina, óleo diesel, eu estou transformando aquilo ali em outras coisas. Eu retiro a energia daquilo, né? São componentes bem energéticos, retiro calor, luz, né? Que é o fogo, e também aquilo ali vai se transformar em gases, em cinzas, geralmente gás carbônico, né? O álcool libera vapor de água e o carvão ali você sabe que ele vai liberar fumaça e também fica ali um restinho que são as cinzas, tá? É um tipo de reação de transformação que não tem volta, né? Uma vez que você queima ali o carvão, ele não vai voltar a ser carvão, por exemplo, tá bom? Um outro tipo, uma fruta amadurecendo. Se você deixar lá uma banana ali na tua fruteira e esquecer dela, né? Ela começa a amadurecer, amadurecer. Ela libera um gás que não é visível com os nossos olhos, tá bom? Chama etileno. E esse etileno amadurece a fruta, tá bom? Inclusive, se você quiser deixar frutas para amadurecer, a banana libera bastante esse gás e acaba amadurecendo as frutas em volta também. E se você embrulhar a banana, ela amadurece mais rápido porque esse gás, perdão, não escapa ali pelo ar da sua cozinha. E você repara que acontece algumas coisas aqui, né? Ó, tem emissão de luz, de calor, muda de cor, muda de sabor. Apesar de nem tudo você pode ficar colocando na boca aí para saber se está acontecendo uma transformação, né? Mas as frutas você sabe que pode, tá bom? Um fósforo acendendo também é uma transformação, né? Que vai liberar ali calor, vai liberar luz. E na verdade o fósforo aqui está na parte da caixa, né? O palito em si não tem fósforo, ele tem um outro composto lá que reage quando você atrita e libera calor, tá bom? A massa de pão crescendo, se você já ficou lá olhando, né? Tua mãe, tua avó fazer pão ali, você sabe que ela coloca fermento ali para aquele pão crescer, né? Tem dois tipos de fermento, tá? Qualquer um dos dois. Seja o fermento biológico, que são fungos unicelulares, que a gente chama de levedura, ou de fermento, tá? Ou seja o fermento químico, que é aquele que vende, né, em um potinho, que vem um pozinho dentro. O fermento químico também vai acontecer uma reação química. Nos dois vai haver uma liberação de gases aqui dentro da massa, que forma aquelas bolinhas quando você corta o pão depois, você vê que está cheio, né, de célulazinhas lá dentro, cheio de bolinhas. Aquilo ali foram os gases que foram enchendo a massa do pão ali por dentro. A gente faz isso para o pão ficar com a massa mais levinha, mais fácil de comer, mais fácil de digerir também, né? O caramelo, se você já fez caramelo alguma vez, você sabe que você tem que colocar açúcar e esquentar, né? Isso você fez uma transformação. Teve mudança de cor, mudança de sabor, né? Então você também está fazendo uma transformação. Aquilo ali não é mais açúcar, se transformou em caramelo. A fotossíntese, pessoal, é a reação mais importante que a gente tem para a vida na Terra aqui, né? É através dela que nós conseguimos alimento e que todos os outros seres vivos conseguem alimento, inclusive as próprias plantas, né? Elas fabricam alimento para elas mesmas. A gente vai explicar a fotossíntese nessa aula, logo depois desse slide aqui. E a última reação que é bem importante para a gente, tá, pessoal? Que é a produção de energia no corpo.
Você, nesse momento, está fazendo uma série de reações no interior do seu corpo, tá bom? Que faz com que você deixe seu corpo quente, que você tenha energia para pensar, para vir essa aula, né, para se movimentar. E essa energia usa como reagente, né, usa como ingrediente a glicose que as plantas produzem ali na fotossíntese, tá bom? Então, vamos estudar um pouquinho de fotossíntese e lembrar essa reação importante? Caso você não lembre, pessoal, os vegetais, as algas e uma classe ali de bactérias, as bactérias azuis, fazem fotossíntese, que é um processo que esses seres fazem para conseguir alimento, tá bom? Você não faz isso, você tem que comer alguma coisa. Você é um consumidor da cadeia alimentar, né? Você não é um produtor. Os produtores não precisam consumir ninguém. Eles mesmos fazem a própria comida. E como que isso é feito? Vamos relembrar agora, tá bom? Primeiramente, eles vão usar água, é o primeiro reagente, tá? E vão absorver essa água pelas raízes das plantas, tá bom? E depois vão absorver o segundo reagente, que é o gás carbônico. Esse gás que você libera na sua respiração. Todos os seres vivos liberam gás carbônico. Você, os outros animais, as plantas, os fungos. As plantas também liberam, professor? Sim, elas também respiram, tá? Elas fazem a fotossíntese, mas elas também fazem uma respiração, que a gente chama de respiração celular, que elas usam oxigênio e glicose, como você, para produzir energia também, né? E por onde entra esse gás carbônico? A água eu já vi, né, professor? Eu rego lá minha planta, ela absorve lá pela raiz, fica linda e frondosa. Mas e o gás carbônico? Por onde que ele entra na planta? Ele entra pelas folhas, tá bom? Por algumas aberturinhas bem pequenininhas, que a gente só vê em microscópio, vê bem fácil em microscópio isso, tá? Que a gente chama de estômato, tá bom? Estômago com T mesmo, não é com G, tá? Não é estômago, não. E ela absorve esse gás carbônico e depois libera oxigênio por esse mesmo estômago. É curioso também, pessoal, que se você já passou numa área que tinha uma floresta, assim, você já percebeu que o ar era bom para respirar, né? Cheio de umidade. É porque as plantas também liberam umidade por esses estômatos aqui, tá bom? É um tipo de transpiração das plantas que você sente o ar bem úmido, bom para respirar, porque você gosta de umidade no ar para respirar. É também por essas mesmas aberturas, tá bom? Uma vez que eu tenho, então, gás carbônico e água, agora eu só preciso de energia para fazer essa reação. E as plantas retiram essa energia do sol, tá? Elas têm um pigmento verde que a gente chama de clorofila e elas absorvem essa energia. Com essa energia, agora ela consegue fazer a reação acontecer. Vai pegar o gás carbônico, vai pegar a água e juntar em um componente que é bem famoso, a famosa glicose, tá? A glicose é um açúcar que pode ser transformado em outras coisas e vai ser transformado em outras coisas na planta, como por exemplo, nos grãos a gente tem o amido, né? O amido é feito de glicose. Para quem não está reconhecendo a palavra, toda farinha que você come e tudo que tem na base farinha, você está comendo glicose transformada. O amido é a farinha de trigo, é a farinha de milho, tá bom? E você come muita glicose. Se você comeu pão hoje, você comeu glicose. Se você comeu arroz, você comeu glicose que estava lá na semente também, tá? Então você utiliza isso daqui como fonte de energia. E a planta também, ela fez glicose para isso. Junto com a glicose, a planta também acaba liberando gás, oxigênio. Você precisa dessas duas coisas para produzir energia. Tanto glicose comendo, como oxigênio para respirar. E a planta acaba reutilizando os dois, tá? Então, se ela reutiliza, não vai sobrar nada para mim, professor? Basicamente, sim, né? Sobra a glicose, porque a gente cultiva plantas, mas as plantas respiram boa parte do oxigênio que elas produzem. O oxigênio que você respira é produzido por algas e bactérias, principalmente, tá? Se você pegar a Amazônia, por exemplo, boa parte daquele oxigênio que ela produziu, ela mesma vai consumir, porque tem muito animal, tem muita árvore ali respirando aquele oxigênio. Então, tá? Você respira, então, por causa das bactérias do oceano, as bactérias azuis, e por causa das algas também. Tá bom? Em se tratando, então, de reações químicas, pessoal, nós temos algumas evidências de transformações químicas. Quer ver? Olha aí para a tela, ó. Essa reação aí, que chama serpente do faraó, né? Você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa aí, né? Tá produzindo um sólido aí a partir
de um pozinho, né? Se você quiser procurar depois, procura por essa reação no YouTube, Serpente do Faraó, que você vai encontrar várias e várias versões dela, tá? Professor, tô vendo que está acontecendo uma reação, né? Quais são as outras coisas que eu vejo, as outras evidências que eu observo que pode estar ocorrendo uma transformação química? Vamos listar elas aqui para você. A mudança de cor, igual aconteceu com a fruta, lá por exemplo, né? Formação de gases ou bolhas, igual a gente viu lá no crescimento da massa de pão, tá bom? Produção de cheiro ou de um novo odor, né? Um novo odor que surgiu ali no ambiente pode ser uma evidência de transformação química. A mudança de temperatura gera calor ou rouba calor, por exemplo, né? Pode ficar frio ali numa reação química. A mudança de sabor pode ser uma evidência, apesar de, como eu já falei, não é ideal você ficar experimentando, né, esse tipo de reação aqui mesmo. Se você cheirar ou experimentar, você, né, vai experimentar e cheirar pela última vez, porque é tóxico, é venenoso, tá bom? A produção de luz, tá? Que geralmente acontece junto com a produção de calor, né? Ela é uma evidência de transformação química também. E por último, a produção de sólidos, né, igual você está vendo aqui, ou a precipitação, que é quando eu faço uma reação com líquidos ali e acaba saindo algumas partículas sólidas que vão descer ali no meu recipiente, né, no meu vidro que eu estou usando para fazer a reação. Isso é precipitação. Pode acontecer também, e é uma evidência de transformação química. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né? Ela foi um pouquinho mais rapidinha. Espero que você consiga aí realizar os seus exercícios. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, tá bom? E é isso aí. Até a próxima aí. Valeu!